Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou a Carla Pavão, espero que estejam todos bem. Agora, o mês de dezembro é um mês muito corrido, então eu vou antecipar algumas gravações, então às vezes eu não vou estar com a roupa adequada para o dia, se fizer calor, enfim. E eu devo sair uns dias em férias, não tive férias esse ano, entre o Natal e o Ano Novo, mas vou deixar o Paz e Bem gravadinho aqui. Eu, Mauro e o Edu, que somos os 3 cuidadores do canal, já conversamos, já organizamos isso. Então, vou continuar falando aí com vocês. Só o Caminhos do Espiritismo que sai. O Corpo e Espírito também vai sair em recesso. O Semeando já está em recesso. E aí os outros projetos que o Mauro e o Edu coordenam, e coordena é modo de dizer, né? Porque ninguém coordena ninguém, mas assim, que eles tocam mais diretamente, que eles colocam no ar, depois eles vão explicar para vocês como é que vai funcionar nesse período de festas. Em janeiro voltamos, com força total aí, com todos os programas sempre. A Dora vai fazer o Boas Palavras para um Bom Dia, e com isso nós estamos juntos, juntas e juntes, como diz Felipe Albani, coordenador pela diversidade do povo preto do Sejus. Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre o livro do Anselmo Green e Donata Miller. Já disse para vocês que a Donata é psiquiatra. Ops, gente, não estou conseguindo foco. Calma aí. É a luz que está muito intensa. Bom, mas esse livro eu li inteiro, é sobre a questão dos borderlines, que hoje em dia preferem ser chamados de limítrofe, porque vivem realmente nos limites. Tenho essa questão muito próxima, então tenho familiaridade com a questão. E ele se chama Reencontrar o Próprio Centro. Se você não viu o programa anterior, vai lá na playlist, que ele se chama Dificuldade de Suportar a Si Mesmo. Então, no Paz e Bem, hoje, eu vou falar sobre a resposta ao sentimento de vazio crônico, que é um sentimento muito forte, não só nas pessoas limítrofes, mas em muita gente que acaba se ocupando, acaba desviando para outras questões, porque tem essa dificuldade, né? Esse vazio crônico que dói muito mesmo. Então, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: o desgastante sentimento de falta de sentido. Indagadas a respeito de sintomas ou desconfortos que consideram especialmente desgastantes, muitas pessoas com transtorno borderline, aqui grifo meu, limítrofe, espectro limítrofe, respondem que sente como particularmente horrível o permanente sentimento de vazio interior. E a forte insensibilidade. Elas têm em mente com isso não uma profunda tristeza ou uma depressão passageira, mas um sentimento de falta de sentido e uma insensibilidade que envolve todo o seu cotidiano e seu agir por completo. Para uma pessoa saudável, é difícil compreender que falta de sentido é isso. No entanto, deve ser muito desgastante para as pessoas afetadas. Tanto é que existe a questão das pessoas muitas vezes se mutilarem, se cortarem, né? Outras que não fazem assim acabam se destruindo com outras substâncias químicas, né? Então, nós não vamos nomear nenhuma aqui, mas existe muito isso. Com alcoolismo, enfim. Então, existe muita coisa aí que vem junto. A única coisa que ajuda numa primeira impressão subjetiva ao comportamento autodestrutivo, cortes e excessos de álcool. Nessas atitudes exageradas e prejudiciais, elas acabam sentindo alguma coisa, põe fim a essa insensibilidade, ainda que seja um círculo vicioso que depois gera culpa, gera vergonha, deixa eu ver o que ele fala, colapsos psíquicos, tensão e comportamento autodestrutivo. Então, vira um círculo, né? A pessoa bebe para sentir, mas depois que ela sente, diante do que faz, tem todos esses efeitos aí, essas questões. Então, ele vai dizer assim, uma paciente relatou que perto de uma data específica, por exemplo, a cada mudança de medicamento, seu humor estava mais estável, seus estados de medo ou seus ataques de pânico eram menos intensos, mas o sentimento de vazio continuava a existir e desgastava bastante. Ela não vê sentido mais profundo em nada que faz, isso é muito comum. Ela não consegue se alegrar nem sobre a bem-sucedida conclusão de um curso escolar,
nem pelo estágio, nem por auxiliar na área de tributos, ou seja, toda a carreira, toda a construção da vida da pessoa acaba não dando nenhum tipo de alegria, de sentimento mesmo, de que fez alguma coisa, né? Que só me vem a palavra em inglês na cabeça, gente, desculpe, achievement, de que atingiu algum objetivo, né? Então, ela encarava tudo de maneira crítica, inclusive sua aparência bastante atraente, com dietas rigorosas para redução de peso, não se sentia menos vazia interiormente. Ela não via nenhum sentido em seu futuro e não tinha ideia, noção como podia transcorrer algo que lhe proporcionasse alegria real. Olha a dureza, a tristeza mesmo. E isso não é só nesse transtorno, tem muitas pessoas hoje em dia que sentem isso, que relatam, principalmente durante esse período todo de isolamento. A tentativa de encontrar atividades corriqueiras que pudessem lhe proporcionar alegria revelou algo difícil. Atividades de lazer, handebol, aulas de piano, ela interrompia e novamente encerrava tudo depois de umas semanas, não via sentido no seu trabalho administrativo, que era monótono, então ela decidiu realizar 1 ano de atividade social voluntária numa instituição para crianças portadoras de deficiência mental. E foi somente nessa época que ela se estabilizou. Depois de 1 ano dessa atividade, ela fez um curso acadêmico para exercer essa profissão e lhe deu um sentido mais profundo e ajudou a reduzir este vazio interior. Então, que dor, né? Que sofrimento dessa pessoa, mas tem milhões de outras sentindo isso. E esse Paz e Bem objetivo é justamente nós acolhermos essas dores que nós temos aqui. Então, ele vai dizer o seguinte: o que dá sentido à vida? Né? O que dá? Para cada ser humano é uma coisa, mas aqui hoje nós vamos falar o seguinte: vazio e falta de sentido. Ele vai dizer o seguinte, que ele tem um trabalho de acompanhamento disso e que esses dois sentimentos, é o que eu acabei de dizer, estão muito disseminados. Então, é frequente que o vazio leve a pessoa a inventar um devaneio maravilhoso para se refugiar e escapar de um cotidiano horrível. A falta de sentido se expressa na apatia, muitas vezes. A pessoa não tem vontade de nada, né? Ela acaba desvalorizando tudo, não consegue se engajar e surge a primeira dificuldade, aquela sensação de que não adianta continuar, que é uma bobagem isso, que não faz sentido. Então, a gente acaba deixando aquilo que é significante de lado por não sentir o significado da coisa. Então, ele vai dizer assim que ele se assusta quando ele pergunta para as pessoas o que elas gostam ou gostariam de fazer e ouve a resposta, nada. E ele se sente impotente. Aí ele vai citar Viktor Frankl. Eu fiz alguns Paz e Bem com o livro Um Sentido para a Vida, acho que chama, do Viktor Frankl, que é aquele médico alemão, né? Aquele médico judeu, inventor que esteve no campo de concentração alemão e depois foi um dos inventores da ludoterapia, Em Busca de um Sentido, se chama o livro. E aqui ele vai citar o Viktor Frankl, que ele vai dizer o seguinte: 3 valores que podem dar sentido à vida: valores vivenciais, valores criativos e valor de atitude. Os clientes, aqui o Anselmo chama de clientes, eu prefiro dizer as pessoas, né, os seres humanos com borderline, são incapazes de viver realmente o belo. Essa cliente que a Donata tratava, que tinha isso, ela identificou que o trabalho dela com as pessoas portadoras de necessidade especial dava um sentido para a vida dela, né? Ela tinha a sensação de que ela podia ajudar as pessoas. E aí tudo fez sentido. E ele vai dizer o seguinte: em termos bíblicos, nós precisamos de uma missão. Isso é algo que, como espírita, eu acredito mesmo que nós temos a nossa missão. E aí ele vai citar Jesus aqui, ele vai dizer, Jesus enviou seus discípulos para o mundo, e nós também somos enviados. No entanto, muitas pessoas não percebem em si uma missão, isso eu acredito mesmo. Desculpe, gente, é que é a hora da mediúnica aqui, então está me avisando o celular. Então, muitos de nós realmente não conseguem ver essa missão, né? E aí ele vai citar a história bíblica da pescaria, né, quando Pedro volta frustrado e Jesus o exorta a voltar e tentar de novo, e aí ele pesca, mas ele não se alegra com essa pescaria. Então ele diz: Senhor, afasta-te de mim que sou pecador. Está em Lucas capítulo 5, versículo 8. E ele vai dizer, ele sente
em comparação com Jesus, uma pessoa que nada tem a demonstrar, que passou ao largo da sua vida. E Jesus vai responder o quê? Não tenha medo, não tenha medo, segue adiante, né? Você será pescador de gente, olha que coisa bonita. E isso está em Lucas, capítulo 5, versículo 10, né? Acho que aqui no canal Paz e Bem nós somos uma comunidade que pesca pessoas, né? Que pesca esse amor coletivo, é muito bonito isso. E precisamente aí Pedro, ele tem essa sensação de nada, de que ele fracassou. E isso é muito comum no mundo que a gente vive de capitalismo, tão orientado para a beleza, para tantas coisas que se esvaem, né? E fica esse vazio muitas vezes, porque nós que somos progressistas ainda temos muita consciência das ilusões do mundo, né? Mas ainda assim é difícil não ser fisgado por essas ilusões. Então, a espiritualidade nos leva a esse despertar para o sentido, para a nossa missão, para o nosso caminho. E aqui ele diz o seguinte: qual é a minha missão? Né? Qual é a nossa missão? Quem de nós aqui nessa comunidade já refletiu sobre isso? Quem quer deixar alguma coisa, coloca aí nos comentários, que eu estou sempre olhando. Às vezes eu esqueço de dar o curtir, porque eu olho no celular e o meu dedo acaba não conseguindo ir no botãozinho, que é muito pequenininho dos comentários, mas eu olho todos. Se não tiver com curtir, mesmo assim eu olho, tá bom? Então vamos lá, qual é a minha missão? Cada um de nós precisa de uma missão. As personalidades limítrofes não se julgam capazes de fazer nada e sonham com sucessos irrealistas. Elas constroem castelo no ar. Pedro não sonha, ele se joga no chão porque sente que nada é e nada pode. No entanto, precisamente o reconhecimento de sua nulidade, de sua impotência, da sua mediocridade, torna-o aberto à missão de Jesus. Veja que bonito isso. Essa é uma vereda importante para a cura. Pessoas que renunciam a si mesmas porque iniciaram várias terapias e as interromperam, precisam de um sentido para lidar com essa situação. Esse sentido não é que ela se enrede nas ilusões do seu dia a dia, cotidiano, mas é um sentido de aceitar aquilo que elas vivenciam e passarem até o momento não só pela experiência própria, mas deixar que isso se frutifique com os outros. E aí ele vai trazer, eu tenho um Paz e Bem dela, da Hildegard von Bingen, né? Tá lá na lista, na playlist da Paz e Bem, quem não viu, é uma mística medieval maravilhosa, foi freira, enfrentou os homens pelo seu convento, escreveu, tem um Paz e Bem aí dela, dá uma olhada lá, gente. Me empolguei tanto que tossi, deixa eu tomar um gole d'água, senão eu vou engasgar, não vou conseguir terminar. Então ele vai dizer o seguinte, que a Hildegard, ou Hildegard para nós, diz que devemos transformar os ferimentos em pérolas. Ou, antes, devemos confiar que Deus transforme nossos ferimentos em pérolas. Jesus transforma o revés e o insucesso de Pedro em uma missão. Esse frustrado Pedro torna-se o líder dos discípulos de Jesus. É que eu me empolgo, gente, desculpe com essas palavras. Ele sofrerá repentinamente do seu desequilíbrio, mas ele ousa, né, com sua estrutura psíquica, se colocar a serviço de Jesus e ver algo maior. É que eu acho tão bonito. Eu fico com lágrimas nos olhos. Você se colocar na missão de Jesus, ou daquilo que você acredita, quem é de axé, quem é de outras coisas, naquilo que você acredita, mas você se colocar nessa missão. E ele vai dizer assim, os afetados pelo transtorno limítrofe não têm um ponto de apoio, eles são arrastados de um lado para o outro. Isso muita gente com transtorno mental sofre, né? E nós estamos vendo que nessa pandemia está assim, tá todo mundo passando por todo mundo, não gosto de generalizar, né? Mas grande parte da população está passando por dificuldades muito grandes também com relação à parte psíquica, à parte mental. Então vamos lá. Ele fala assim, uma missão, uma tarefa, uma incumbência preenche esse sentido, essa desarmonia, esse vazio interior, porque a pessoa deixa de vasculhar aquele caos que está dentro dela e ela passa a olhar para frente. Mas é preciso de pessoas como Jesus, que não desistam dessas personalidades limítrofes, aliás, que não desistam dos outros que estão com algum transtorno mental e que lhe transmitam esperança, uma bênção. Então, ela identifica, né, as pessoas se identificam, exemplo de Pedro, uma missão na sua doença, por exemplo. Né? Se a pessoa não consegue fazer uma outra coisa, que ela consiga encontrar unidade dentro de si mesmo e renunciar a essa cisão interna.
Essa cisão interna, ela é muito complicada, não só para o borderline, mas em vários outros transtornos, né? A esquizofrenia também é dita como um transtorno que evidencia cisões, então é muito complicado. Então, qual é a minha missão? Quando olho para a minha vida, a minha doença, a minha sensibilidade, a minha desarmonia, qual pode ser a minha missão? Pode ser não escolher tarefas irrealistas, né? Não, que é o famoso, a gente diz que a pessoa está viajando, né? Não viajar na maionese, né? Qual a minha experiência com essa doença? Como que eu posso viver para um mundo mais humano, né? Qual atenção eu posso dar para a minha saúde, para essa desarmonia, para essas questões? Então, eles podem dar uma importante contribuição para uma sociedade mais humana, né? Quando nós aceitamos a nossa fragilidade, nós conseguimos nos tornar essa fragilidade, essa necessidade numa... Aqui ele usa a palavra bênção. Para nós espíritas, nós não temos bênçãos, mas nós conseguimos frutificar isso, né? Pegar aquela fragilidade e transformar num propósito, transformar num sentido. É isso que ele está dizendo aqui. Então, suportar aquilo, né, em substituição, em solidariedade com os outros, com a doença, e não acreditar que somos fracassados e sofremos de repetidos colapsos. Então, resplandecer essa luz da esperança. Eu já tenho alguns pais bem que eu falo de esperança, tem uns que se chama Nunca Sem Esperança, se não me engano, é do teólogo Thomas Halleck, eu não sei se fala Halleck, que eu acho que não sei se ele é da Noruega, ele é de algum, eu agora me esqueci o país que ele é, mas eu tenho esse paz e bem também falando de esperança. E, finalmente, ele vai dizer assim, o vazio também pode existir. Não é um problema, assim, se a gente souber lidar com esse vazio. Então, ele fala assim, outro sentimento que aflige as pessoas com transtorno limítrofe é essa percepção do nada sente, né? O vazio interior é a insensibilidade. A pessoa não sente a si mesma quando conversa com os outros sobre seus sentimentos, é que ela sabe sobre o que falam. Isso é muito comum. Então, escutar o nosso íntimo, mesmo com essa sensação de vazio, que muitas vezes pode dar medo, e pessoas depressivas, segundo a Donata aqui, que é a médica, também sentem esse vazio, de repente, transformar essa sensação de falta de sensibilidade e de medo de não suportar este vazio, né? Porque existe um medo quando você está com isso, e dizer o seguinte, o nada pode existir. Eu dou espaço para esse nada existir dentro de mim. Ele pode ficar e confiar que esse nada, está no braço misericordioso de Deus, daquilo que você acredita, do orixá que você acredita, daquilo que faz sentido, de Buda, enfim, mas esse vazio está lá, nestas mãos, e que nós não cairemos. Então, só quem permite ousar neste nada, que é este vazio enorme, é que consegue se transformar e se sentir amparado. Então, a maneira de lidar com esse nada sinto, e aí ele vai dizer assim concebe os místicos, que é o lugar que estou aberto por Deus. Então, veja, você transformou algo que dava medo, que era negativo, em uma abertura para Deus. E aí eu fiz toda a série de Paz e Bem sobre os místicos medievais. Dá uma passada por lá, tá muito legal. Tem a última que eu fiz foi a Chenois, que é uma mística francesa, que deixou o casamento, foi obrigada a casar. Dá uma passada por lá que está muito legal. E depois eu vou trazer mais. Então, neste vazio pode estar o mistério de Deus. Nós espíritas não falamos em mistério, mas a Dora tem feito poesias místicas na tentativa de trazer uma tradição mística espírita. Ela está até lançando o Luas Vermelhas, que é o novo livro dela, e tem uma parte de espiritualidade, de poesias com espiritualidade. Então, nós acreditamos nessa relação com Deus a partir deste vazio. E eu tenho assistido a Monja Reixinha aqui, que também é outro Paz e Bem que eu que coloco no ar, e ela tem trazido muito essa experiência, né, de nós esvaziarmos a mente durante a meditação. Tenho feito todas as meditações que ela indica. Então, nós podemos transformar o nosso olhar e ver que nós temos uma abertura para algo muito maior. Então, gente, hoje ainda tem Caminhos do Espiritismo, às 6h30,
Deixem o seu like, se puderem, se inscrevam no canal, se inscrevam no Paz e Bem, se inscrevam na Pós TV 247, se inscrevam no canal do Sejus, no Filosofia em Movimento, no canal da Pamped, enfim, canal não falta dessa gente bonita que faz todo esse canal Paz e Bem ser esse grande coletivo de amor. Um beijo grande para cada um de vocês e nos vemos em breve. Até mais. Paz e bem, gente.